bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o Fernando Zanella, PhD em Economia e Escola do Mises Institute. Seja muito bem-vindo, Fernando. Oi, Bruno. Muito obrigado por me convidar para participar do teu programa e do teu podcast. Fernando, você mora há anos nos Emirados Árabes Unidos, onde é professor associado de Economia, e construiu uma valiosa trajetória intelectual e acadêmica como estudioso da escola austríaca, tendo sido pesquisador assistente no Mises Institute, nos Estados Unidos, onde atualmente é um scholar. No livro I Chose Liberty, Fernando, organizado pelo Walter Block, você foi o único brasileiro convidado para explicar por que escolheu as ideias da liberdade. Você poderia contar a sua história desde o início até chegar aqui? Ok, Bruno, eu vou tentar, mas uma história desde o início é um pouquinho longa. Ok, eu vou tentar ser sucinto. Eu acho que o que você estaria interessado nesse instituto é como eu fiquei familiar com a história da Escola Austríaca de Economia. Exatamente. No livro você faz um resumo, quer dizer, o seu interesse inicial por economia, né? Quando você tem acesso ao primeiro livro de Escola Austríaca, se não me engano, foi um livro do Hayek, não é isso? Isso, Desemprego Político Monetário do Hayek. Bruno, isso foi muito interessante, porque eu estava fazendo meu mestrado e não conhecia ainda a Escola Austríaca de Economia. Né? Eu me lembro perfeitamente aquele dia. Eu estava saindo da biblioteca e naquele dia, na Faculdade de Economia do Rio Grande do Sul, tinha uma estande à minha direita com livros para doar que ninguém nunca tinha lido. E eu vi um livro do Hayek, um do Rothbard. Eu não conhecia nem o Hayek nem o Rothbard. Eu peguei os livros novinhos, ninguém nunca tinha nem folhado. Tinham sido publicados na época pelo Instituto Liberal. Aí eu vi Friedrich Hayek, Prêmio Nobel de Economia. Eu disse, mas nunca ouvi falar. Peguei o livro, li, adorei o livro. Finalmente a economia fluiu assim nas minhas ideias, era uma coisa consistente, harmoniosa. Aí eu comecei a procurar livros da escola austríaca de forma assim desesperada, né? Eu queria conhecer os austríacos. Conversei com o meu professor do meu mestrado, que era o Rogério Sanson, um gentleman. E ele conhecia os austríacos de falar, não de estudar. Ele tinha um livro que se chamava Foundations of Modern Austrian Economics. Ele me emprestou, eu li, aí eu continuei lendo. Aí eu descobri que no Rio Grande do Sul tinha o Instituto Liberal. Eu um dia fui lá procurar mais livros, né? Tinha o Nino Fiolianelli, que era uma pessoa simpaticíssima, trabalhava lá. Ele me mostrou os livros, eu continuei lendo os livros. Eu escrevi minha tese de mestrado na escola austríaca. Naquela época a gente teve a oportunidade, o Instituto Liberal organizou um grupo de acadêmicos para ir para Buenos Aires estudar na ESEAD Argentina, e lá eu conheci o Kachanowski, que eu acho que é o melhor economista austríaco da América Latina. Ele está, eu acho, hoje na Guatemala, e o Eduardo Martí, several outras escolas, e assim eu comecei a estudar economia austríaca, né, participando desse jeito. Aí depois a gente entrou eu fui convidado a ser diretor técnico do Instituto Liberal, isso era 1991, que nós tínhamos um grupo excelente de pessoas para trabalhar, o Wilson Ling, o William Ling no Instituto de Estudos Empresariais, André Leuferman, André Burger, Carlos Souto. As reuniões eram fantásticas, Bruno, você não pode imaginar como era excelente aquele momento. Aí eu saí e fui fazer meu PhD em Auburn University, porque eu sabia que tinha o Mises Instituto, que eles também tinham professores austríacos. Eu fui aceito também na época na George Mason University, mas eu preferi Auburn. Fiz meu PhD, estudei, trabalhei no Mises Instituto lá, fui convidado a ser adjunto scholars, mas depois voltei para o Brasil para preencher meu contrato que eu tinha com a universidade, e já fazem 10 anos, agora está fazendo 10 anos, eu me mudei para os Emirados Árabes Unidos e tenho que me focar mais aqui nesse país que eu estou trabalhando e não muito no Brasil. Entendi. Hoje em dia você não está trabalhando mais com escola austríaca academicamente, Fernando? Eu trabalho numa linha... Eu gosto muito do Hayek e trabalho. Eu não tenho problema em trabalhar com outros austríacos, os Mises, trabalhar com economia institucional também. Mas eu acho que na área acadêmica a gente não necessariamente quem faz área acadêmica tem que citar os austríacos toda hora. Eu acho que isso não é bem acadêmico. Eu acho que, por exemplo, se o Instituto Liberal, na nossa época, o Instituto Mises Brasil, eles têm que colocar o nome do Rothbard, do Hayek, do Mises, etc. Mas
o trabalho acadêmico é diferente. Os professores da Universidade de Chicago, eles dificilmente citam Friedman nos trabalhos deles. Eles raramente. O contexto está ali, o background está ali, mas eles não ficam citando o Friedman todo o tempo. Os pós-keynesianos é a mesma coisa. No meu trabalho, austríacos é limitado a citar primordialmente por causa disso, porque eu acho que eu não preciso ficar citando Hayek toda hora, ou Mises, embora o contexto esteja ali na área. O instrumental teórico que você usa é baseado nesses estudos que você fez ao longo dos anos, né? Mesmo que você não cite, o enquadramento teórico está ali, né? O Hayek está ali, por exemplo. Eu sei que o Hayek não é exatamente assim, o mais popular, mas entre os austríacos do Mises Instituto, nem mesmo o Mises Instituto dos Estados Unidos, o Hayek não é assim, o mais, digamos assim, mais popular, mas o Hayek está ali. Mas agora eu tenho um outro artigo escrevendo com Chris, do Mises Institute, e nesse aí, sim, eu cito mais explicitamente os austríacos, cito Hayek, cito teoria dos fenômenos complexos, mas eu acho que o trabalho acadêmico não necessariamente a gente tem que ficar citando, fazendo cotação e citations and quotations dos austríacos, mas o embolso está ali, sem dúvida nenhuma. Os austríacos são, digamos, a mais importante base teórica dos meus artigos. Agora, como é que você combina nos seus trabalhos, Fernando, a teoria austríaca, ou esse enquadramento austríaco, mesmo que não haja as citações, com a análise neo-institucional que você tem trabalhado também? Como é que você faz essa combinação? Bom, no próprio Mises Institute dos Estados Unidos tem economistas neo-institucionais, né? O Robert Eklund, que é digamos assim, meu mentor na economia neo-institucional, que é um dos mais famosos. Eu ainda me comunico com ele, a gente se corresponde. Ele é bastante, conhece bem o trabalho do Hayek, conhece bem, ele é parceiro do Mark Tortel. Então existe uma área comum muito grande entre os austríacos, economia nacional, public choice, e esse regime existe, essa comunalidade existe. Se você for, por exemplo, olhar mais o Rothbard, o Rothbard also também tem algumas áreas em comum, embora o Rothbard filosoficamente é um anarcocapitalista e o Hayek é um liberal clássico, alguns vão dizer social-democrata light, mas em economia, no conceito de economia, existem várias áreas que são comuns. É claro, o sistema metodológico do Rothbard e do Mises é priorismo, do Hayek não é, mais baseado no Karl Popper, mas existem várias áreas de economia que a gente se conversa. Ainda nos economistas do Brasil, tem vários economistas que trabalham na área de economia institucional e austríaco. Tem Claudio Chiquida, Jacquemont, por exemplo, eles fazem isso. Bom, no seu caso, qual seria aqueles elementos teóricos da obra do Hayek que você consegue combinar, que você tem combinado com essa análise neo-institucional? Bom, eu gosto do Hayek porque ele é muito modesto em termos do que a economia pode fazer. Ele tem uma visão mais, digamos assim, não tenta abraçar o mundo inteiro e fazer uma explicação do mundo, o que acontece. Ele tem, evidentemente, nós, os austríacos, acreditamos em subjetivismo, individualismo, acreditamos na escala de preferências, etc. Mas o Hayek ele tem uma modéstia em dizer que cada caso é um caso e os economistas têm que ter deve ser conhecedor das limitações do que eles fazem. Por exemplo, nesses artigos que eu tenho escrito em economia austríaca e economia institucional, é de certa forma um ataque à economia institucional mais em voga today, que usa bastante econometria e eles tentam explicar o mundo inteiro com um modelo econométrico. Eu acho que caso by caso são mais consistentes. E a escola austríaca e o Hayek tem muito isso, né? O Hayek é muito interessante nessa, digamos assim, vamos ver caso por caso, com calma. A teoria não é mecanicista. Quando eu estudava na Argentina, eu aprendi isso também. Quando eu estudava metodologia lá, tinha uma professora, a esposa do Roberto Galladon, eu não lembro agora o nome dela. Ela criticava muito os marxistas, porque dizendo que os marxistas tinham uma visão ferroviária da história. E a visão ferroviária da história que ela dizia é que eles moviam de um sistema capitalismo, aí vai para o socialismo, aí chega na próxima estação, que é o comunismo, aí eles vão chegar na outra estação, que é anarquismo, então vai movendo nesses trilhos e chega nesses blocos de conhecimento. E ela dizia, a história não é assim que a gente faz essa análise. E eu acho que o Hayek também traz essa perspectiva. A gente tem que analisar as coisas, o ferramental teórico está lá, mas a gente tem que
tem que ser um pouquinho mais modesto no que pode ser, como se pode interpretar os fatos. Entendi. Bom, você citou a sua tese de doutorado, né, na Universidade de Auburn, né? E você também é autor e coautor de vários artigos acadêmicos, alguns dos quais, como você mesmo citou, em parceria com os colegas do Mises Institute, né? Artigos esses que você aborda a história econômica do Brasil. 2 desses artigos que eu li, que você me enviou, fazem uma análise comparativa entre Brasil e Estados Unidos, pontuando estruturas econômicas e políticas que promovem ou restringem a ação empreendedora. E você também tenta mostrar nesses artigos por que nós ficamos para trás em termos de prosperidade. Eu queria que você citasse, Fernando, para os ouvintes que não leram seus textos, quais são os elementos principais que você investigou e mostrou nesses artigos que explicam o desenvolvimento dos Estados Unidos e o nosso atraso aí econômico ao longo da história. Bruno, inicialmente deixa eu dizer que eu finalmente descobri 2 leitores dos meus artigos, você e o Cláudio Chiquido. eu participei do... porque eu escrevo sobre a Escola Colonial do Brasil em publicações internacionais, né? Curioso, alguns anos atrás eu participei de um congresso de história e tinha vários pesquisadores de história econômica do Brasil e história em geral. Nenhum tinha a mínima ideia do que eu tinha escrito. Eu achei... mas tudo bem, né? Eu acho que uma diferença que interessante nesse artigo que tu cita é que tanto o Brasil como a Inglaterra e os Estados Unidos, eles tiveram estrutura mercantilista. O governo tentou extrair rendas da sociedade. Eles tentaram por sistemas em que eles impediam a liberdade de comércio, restringiam as opções que as pessoas poderiam fazer e tinha esse sistema em place para extrair rendas. Mas na Inglaterra não funcionou, porque eles não pagavam os juízes de paz, que eram os que fiscalizavam o sistema mercantilista. Eles eram cooptados pelas comunidades locais. Então, na verdade, se o fiscal do governo é cooptado pela comunidade local, ele não obriga a seguir as leis mercantilistas, as regulações mercantilistas. E a comunidade floresce, prospera. Já no Brasil, o sistema mercantilista português, eles foram muito espertos, né? Eles faziam rotação de toda a burocracia no Brasil. Todos os burocratas, até delegado de distrito, a procurador, a governador, a senador, tinham que ficar rodando. Eles não podiam ter vínculos com as comunidades locais. E eles também eram pagos diretamente pelo rei, pela coroa brasileira. Quer dizer, todos os interesses das pessoas, dos burocratas, digamos assim, dos reguladores, estavam alinhados com a coroa que extraía a renda da sociedade. Na Inglaterra, quem fazia o enforcement das regulações era uma pessoa local, se ele simpatizava com os comerciantes locais e não com a coroa, e não era pago pelo rei, ele fazia em nome da coroa. Quer dizer, ele não era pago, ele era suscetível a olhar para o outro lado e deixar o comércio florescer. Então, a parte da Inglaterra que explica por que isso foi... porque o mercantilismo fracassou na Inglaterra foi muito bem escrito pelo Robert Eklund, meu advisor na época, meu coautor, e ele tem vários livros sobre isso. Um famoso dele é Mercantilism as a Rent-Seek Society. E eu trouxe o marco teórico para o Brasil para explicar porque o mercantilismo no Brasil funcionou e porque o Brasil até hoje é, em certo sentido, uma sociedade mercantilista concentrada, centralizada, e é tão difícil realizar negócios no Brasil. Um dos aspectos que você cita no artigo é a influência quase cultural, quer dizer, ela não é só econômica, do enquadramento institucional que nós herdamos do período monárquico e que permaneceu, né, ao longo da história da República. Qual é a dimensão dessa influência até hoje, Fernando? Bruno, essa aí eu devia deixar para você responder. Essa é curiosa agora. O entrevistador faz pergunta para o entrevistado que ele sabe mais. Hein? Não, eu acho que a limitação cultural é relativa. Eu acho que a gente vê mais, economista, a gente tende a ver mais a questão de incentivos econômicos. Né? E os incentivos que a burocracia brasileira tinha na época refletia os interesses da coroa, da centralização, da aniquilação das iniciativas privadas no Brasil. Tudo
tudo passava pela centralização da corte. Tem mais no aspecto cultural específico, o pessoal que me conhece lá do Rio Grande do Sul sabe que eu adoro, é o Tavares Bastos, o Antônio Carlos Tavares Bastos, que foi um brasileiro de 1860, ele morreu com 30 e poucos anos de idade, ele escreveu Cartas do Solitário, a Província, o Vale do Amazonas. Eu tenho todos esses livros em PDF aqui comigo, e ele descrevia muito bem essa mentalidade centralizadora, que as pessoas não podem ter iniciativa, tudo passa pelo Estado, todo mundo tem que conseguir um favorzinho para conseguir alguma coisa andar. E essa marca da centralização que nós tivemos, que nós trouxemos de Portugal, mas sejamos justos com os portugueses, a gente já podia ter superado esse problema, não? Por nossa conta. Mas esse processo centralizador a gente trouxe de Portugal. E não é que os portugueses não eram bons, eles eram muito bons em termos de fazer o que eles queriam fazer, que é extrair as rendas, né? Eles eram extremamente capazes nisso. A burocracia portuguesa, em certo sentido, era semelhante à burocracia dos mandarins chineses, que era extremamente esperto no que eles faziam. Mas não era porque eles eram tolos ou inocentes, alguma coisa assim. Bom, você faz uma comparação também entre Brasil e Estados Unidos, né? E você fala do renda per capita. E você tem um dado que você mostra que é bastante interessante, é que no período da monarquia havia uma renda per capita bastante parecida entre Brasil e Estados Unidos, pelo menos num período, e depois essa renda sofreu uma redução muito grande no Brasil e ficou uma disparidade enorme. Por que isso aconteceu, Fernando? Isso é muito interessante. Na verdade, os dados são baseados no Madison, e entre os historiadores existe certa disputa se o Madison, Angus Madison, que já faleceu, acho, faz uns 3 anos, se esses dados que ele coletou eram realmente confiáveis ou não. Mas se a gente olhar exatamente no início do século XIX, a renda per capita do Brasil e dos Estados Unidos eram muito similares. O Brasil tinha, digamos, um status dos Estados Unidos. Mas um século depois, os Estados Unidos já se tornam uma potência mundial, multiplica 5 vezes o PIB deles, e o Brasil fica ainda, na verdade, decresce um pouco. Porque é nesse período do imperial brasileiro que a gente tem todos os tentáculos do mercantilismo, da descentralização, da burocracia implacável no Brasil. Eu acho que essa foi que asfixiou as forças da sociedade. Você citou que estava trabalhando num artigo ainda em processo de revisão com Chris Wesley, né, do Mises Institute, sobre as micro-instituições no Brasil colonial. Você poderia falar alguma coisa sobre esse texto, ao tratar dessas micro-instituições? Chris Wesley, do Mises Institute, talvez você conheça, ele escreve seguido no site do Mises Institute nos Estados Unidos. Ele foi meu colega de aula quando a gente fazia o PhD em Auburn, e eu gosto muito de trabalhar com ele porque ele me ajuda bastante em termos de como colocar melhor as ideias. Ele é muito provocativo em termos de alterar o texto. Quando eu escrevo um artigo com ele, a gente chega a ter 10 versões diferentes até chegar numa versão final. Esse último artigo que estou trabalhando com ele, que a gente trabalha mais com Hayek, é para relatar a importância dos degredados na conquista das fronteiras do Brasil e usar uma teoria econômica para mostrar como o Brasil chegou nessas fronteiras. E também esse artigo, na verdade, que eu tinha mencionado antes, é uma grande crítica à nova corrente da economia institucional que está surgindo hoje, com econometristas, com a Acemoglu, que eles tentam explicar o mundo inteiro com uma regressão econométrica. Eu uso estatísticas quando eu preciso, eu uso econometria às vezes quando eu preciso, mas eles botam todos os países do mundo e botam 500 anos de história, e aí chega, isso mostra, a gente conseguiu identificar aqui um padrão que mostra que os países são menos desenvolvidos por causa dessa relação. E eu acho que isso não é correto. O que eu posso fazer, por exemplo, pegar o caso do Brasil, que eles não conhecem o Brasil, que é muito diferente, e mostrar que a teoria que ele usa em econometria não explica quase nada, na verdade, o que aconteceu no Brasil. Então eu uso mais esse artigo, na verdade, é mais uma provocação, não sei se sutil, na escola New Institutional Today, nos rumos que a escola New Institutional Today está
está tendo nos últimos 10 anos. Eu acho que eles estão saindo muito do que era fundamentos microeconômicos, de ser conhecedores de história profunda, de conhecer os casos com bom fundamento de economia, e hoje passaram a migrar muito rapidamente para a economia neoclássica tradicional, até porque é fácil publicar artigos com econometria hoje. Em journals é muito mais fácil publicar artigos que envolvem econometria. Agora, Fernando, como é que você avalia as críticas que são dirigidas contra a escola austríaca, que considera que a grande falha da escola austríaca é justamente não usar esses modelos matemáticos e, enfim? Os austríacos não são contra estatísticas, eles usam estatísticas, né? Econometria já é um pouco diferente, é agregar valores, e os austríacos são mais baseados em microfundamentos, em casos individuais. E aqui também é importante, Bruno, você sabe mais do que eu que existem várias correntes de economia austríaca. Existem os a prioristas, que são os mais seguidores do Rothbard, talvez do Mises. Existem outros mais da linha do Hayek, do Israel Kirzner, etc., do Fritz Maschlup, que eu gosto muito nessa área. Os austríacos usam quando precisa alguma coisa de estatística, eles usam a matemática também quando precisa, mas se não precisa, se vai perder qualidade, não tem por que usar. Por exemplo, no Brasil, me dava muito bem com os meus professores mais neoclássicos, ainda professores ativos, o Sanson, Roberto Campos, o Hernani Hickman, que foi meu orientador na minha dissertação de escola austríaca. Embora ele não fosse austríaco, ele gostava muito disso, todos eles PhD nos Estados Unidos em economia neoclássica. E a gente conversa tranquilamente, não existe essa opção, essa crítica aos austríacos, eles não usarem matemática ou estatística, é uma questão de estilo. Quanto a usar a econometria, eu acho que grande maioria da econometria que se usa hoje, e eu uso econometria porque eu tenho que ter meus artigos publicados também, eu acho que não tem realmente muito valor. Eu acho que os valores delas são bastante relativos. Então, se eles criticam os austríacos por causa disso, eu não vejo problema nenhum, pode continuar criticando. Essa crítica que você faz a um uso específico da econometria, você acha que o resultado é alterado por conta das formulações que são realizadas, é isso? Isso pode ser. Não, isso pode ser, né? Isso existe também pode haver, digamos assim, um problema de ética aí. Mas a minha crítica é realmente agregar informações sobre o uso de econometria. Ontem eu estava assistindo um seminário na universidade, um colega usava a questão da coesão social como variável e usava outras variáveis, golpes militares, etc. Todas essas variáveis foram usadas anteriormente, direito de propriedade, estabilidade política, etc. O ponto é que você fica girando variáveis no modelo econométrico para agregar países, 150 países, ou que tenham dados confiáveis, vamos dizer, 80 países, e tenta explicar a história desses países através da econometria. E não vai acontecer nunca. Eu entendo que econometria, tu tenta identificar um padrão, junta tudo, tenta achar um padrão ali. Eu faço isso também na área de microeconomia, de balanços das empresas. Mas eu não vejo como em econometria tu vai explicar crises sociais em Líbia, no Líbano, no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, na China, usando tudo no modelo econométrico. São países com histórias completamente diferentes. E é por isso que os austríacos têm metodologias diferentes. Os austríacos não têm a mesma metodologia dos outros. A gente pode dizer que o Hayek é diferente do Rothbard, mas a metodologia dos austríacos é muito crítica à metodologia neoclássica dos keynesianos, que gostam de fazer agregação, principalmente também. Agora, Fernando, você já está aí há quase 10 anos nos Emirados Árabes Unidos, como você mesmo falou. Você daí tem acompanhado o crescimento da escola austríaca e das ideias de liberdade no Brasil ou não? Na verdade, eu me mudei para cá e eu precisei focar no meu trabalho aqui, porque aqui na universidade a gente trabalha por contratos, quer dizer, eu trabalho na principal universidade federal, na única universidade federal do país, é a principal universidade de toda a região aqui do Golfo, essa é a número 1, a universidade que eu trabalho. E eles, evidentemente, eles trazem estrangeiro para fazer alguma coisa aplicada para a região deles. Então eu precisei me focar mais aqui nas coisas que eu estava fazendo, por isso eu me distanciei um pouco do Mises Institute nos Estados Unidos, deixei de ir lá participar de eventos, só participei aqui na Europa, aqui no encontro dos austríacos. Mas no Brasil eu acompanho
quando posso. Eu tenho muita saudade, 20 anos atrás, quando a gente tinha a reunião do Instituto Liberal no Rio Grande do Sul, que era excelente, as reuniões com André Loifman, Wilson Lang, André Burger, Carlos Soltz, eram excepcionais. E a gente organizava o que ia fazer em termos de Instituto Liberal. O Liberal, outro instituto importante naquela época era do Rio, que era o Og Leme, que era o meu amigo, Og Leme. Tinha outros professores, Antônio Carlos Porto Gonçalves, José Luiz Carvalho. E a gente tinha contato também, embora eles fossem mais neoclássicos, mas eram todos do Instituto Liberal. Hoje, quando eu olho para o Brasil, eu realmente gosto do trabalho do Mises Brasil. O Mises Brasil é um instituto, tem o Instituto Liberdade no Rio Grande do Sul ainda, que é excelente, mas eu gosto do trabalho do Mises Brasil. Eu não diria que eu sou da linha anarcocapitalista ou libertário no sentido brasileiro, não no libertário americano, até liberal clássico é libertário. Mas eu gosto muito do trabalho do Mises Brasil. Me incomoda um pouco, Bruno, quando eu vejo alguns outros institutos ou alguns outros liberais, entre aspas, com uma agenda extremamente neoconservadora, neocons, porque eles sabem alguma coisinha de escola austríaca, entendeu? Eles ouviram alguma coisa, estudaram um pouquinho, e aí eles começam a dar entrevistas, escrever artigos com uma agenda extremamente conservadora em outros aspectos, e isso me incomoda um pouco. No Mises, nos Estados Unidos, que eu estive lá 4 anos, digamos assim, a rivalidade dos libertários dos newcons é imensa, simplesmente não se suportam. Os libertários e os newcons não se suportam. Você pode ver que na campanha das eleições, das primárias republicanas, quando o Ropon, que era um libertário austríaco, era candidato, tinha candidatos republicanos, neocons, que diziam que iriam votar no candidato democrata se o Ropon fosse candidato. Tamanho é o ódio. Mas no Brasil eu vejo, eu não vou citar nomes, mas quando eu vejo alguém escrever de maneira depreciativa, volta às mulheres, gays, muçulmanos, aí eu acho que realmente é um problema. Eu não simpatizo com esse tipo de linha. Eu acho que o liberalismo tem que se separar, o libertarianismo tem que se separar dos neocons. Eles não podem ficar junto com o nosso movimento. Isso é um pouco vergonhoso. Vou te dar mais um exemplo. Muitos anos atrás, 20 anos atrás, eu estava num jantar com a Lia Luft, e ela reclamava, lá pelas conversas, ela reclamava, mas os liberais no Império eram favores da escravidão. Eu disse, não, os liberais no Império não eram a favor da escravidão, alguns eram, mas não eram. Mas o problema é que o movimento liberal aceitava os neocons da época se juntarem e falarem em nome do liberalismo. Eu acho que o Brasil hoje precisa, em alguns movimentos liberais, que não é o Mises Brasil, eu gostei da posição em relação à NSA, a espionagem que foi feita, Eduardo Znoni que vocês fizeram. O Mises Brasil tem que separar esse pessoal. Eu acho que eu não fico confortável ter meu nome associado com pessoas que escrevem um artigo dizendo que mulher se sente feliz quando vai sentir o calor do marido ao lado, quer dizer, que não pode ficar sozinha. Teve uma pessoa que escreveu isso. Eu acho que isso não é possível. Adicionando um pouquinho, eu entendo que a gente não pode falar em justiça social. O Hayek falava isso, existe justiça individual. Eu entendo que as pessoas queiram fazer críticas em agregar, tratar minorias como especiais, etc. Isso eu tudo entendo. Mas eu acho que as pessoas fazerem críticas, como eu mencionei, a gays, ou porque o sujeito que relatou a espionagem tem um parceiro que veio da favela, eu acho que esse é um absurdo. Eu não consigo me associar com esse tipo de pessoas. Fernando, saindo do Brasil e indo para os Emirados Árabes Unidos, onde você está morando. Dentro da academia, obviamente, que é a sua experiência aí, como é na área econômica o debate que se dá entre liberdade de mercado, intervenção do Estado, como é que se dá esse debate na academia por aí? Não, Bruno, aqui é muito diferente porque, na verdade, os professores da universidade do Departamento de Economia são de toda a parte do mundo. Tem colega da França, dos Estados Unidos, agora tem da Inglaterra, do Brasil, que sou eu, tem colega do Egito, tem colegas de várias áreas. Mas aqui no país, nos Emirados, não existe esse conflito, digamos assim, entre aspas, esquerda e direita, intervencionistas e mais pró-mercado na universidade. Em geral, a maioria é pró-mercado. Aqui as linhas de conflito, você sabe, são religiosas, né? São outro tipo de separação que existe.
Na universidade que eu estou, felizmente, não existe esse tipo de conflito, mas, em geral, o que separa a linha de pensamento são esses tipos de conflitos. O governo aqui, embora seja, digamos assim, um motor de toda a economia, porque eles têm reservas em óleos, eles têm uma concepção bastante liberal do mercado. Evidentemente que eles não têm impostos, porque eles têm o óleo para vender, mas eles promovem a economia de mercado, eles têm tarifa de importação de 3% a 5%, eles têm acordo de livre comércio com vários países, eles têm Open Sky Policy para companhias aéreas, eles são extremamente pró-mercados. E mesmo Dubai, que é outro emirado, digamos assim, outro governo, e eles não têm óleo, eles têm companhias estatais tipo Emirates Airlines, mas a companhia estatal, relativamente, eles não recebem subsídio do governo. Na verdade, é uma companhia estatal gerida de forma privada, porque como Dubai não tem óleo, como Dubai não tem impostos sobre a população, eles precisam receber fonte de renda, e uma das fontes de rendas é dividendos que a Emirates Airlines paga para eles. Então, eles precisam ter uma concepção, digamos assim, uma gestão extremamente privada da Emirates Airlines, porque ela tem que gerar lucro. Entendi. Indo um pouquinho mais para o país, então, os Emirados, eles têm o que eles chamam a visão, né? Eles chamam Abu Dhabi Vision 2030, a visão de Abu Dhabi 2030. Eles têm a visão do UAE, dos Emirados, para 2020, que são livros que eles contrataram consultorias de economistas para escrever. Eu participei de treinamento para alguns desses funcionários no departamento deles. Eles sentam em cima, por exemplo, eles têm aquele índice de facilidade de negócios, Easing of Doing Business, do World Bank. Sim. Eles sentam em cima, eles têm um departamento no ministério deles que eles olham esses índices e dizem por que a gente não é o primeiro? Por que leva tanto tempo para começar um negócio aqui nos Emirados? Por que eles precisam desse número de documentos? Por que o número de dias é tão alto? E eles estão hoje 23 no mundo em termos de facilidade. O Brasil é mais de 100, para ter uma ideia. E eles acham isso um escândalo, eles têm que melhorar. Então, eles usam esses indicadores para ver como a gente vai desburocratizar a economia para atrair mais negócios para o país. O índice de Global Competitiveness Index do World Economic Forum, eles também usam esse índice para saber por que o governo não está atuando bem nessas áreas, o que precisa fazer para estimular os empresários, por que existe dificuldade de uma pessoa abrir um negócio. Então, eles têm uma visão bastante empresarial do negócio, embora, claro, tudo gira do governo, né? A mentalidade assim, é bastante diferente em relação ao Brasil. Entendi. E de onde que vem essa posição, digamos assim, pró-mercado? Nós sabemos que, historicamente, é uma região de comerciantes e tudo, né? Mas você acha que tem uma raiz histórica ou a razão é outra? Eu gostaria de estudar mais, na verdade, mas eu não sei ler árabe, que eu tenho dificuldade um pouquinho de entender. Eu acho que é uma questão cultural, que você mencionou a história, porque eles são comerciantes, né? Eles aqui, assim como Israel, aqui os árabes, eles são muito comerciantes. Eu me lembro, o primeiro ano que eu vim aqui, o pessoal... Aqui tudo tem código de barra, né? Não se existe mais barganha de preços. Mas se você vai nos mercados, digamos assim, o equivalente ao mercado público no Brasil, comprar tapete, aí existe uma barganha. Aí um aluno meu que vinha lá dirigindo uma Mercedes, ele dizia bom, barganha é perda de tempo, né? Aí ele dizia, não, meu pai diz que a gente tem que barganhar, porque é dessa maneira que a gente aprende a fazer negócios. A gente tem que ser negociadores e a gente vai aprender mais tarde a negociar, e isso faz parte da nossa cultura. Eu acho que isso é um pouco da cultura deles. Eles são negociantes, né? A Dubai sempre foi um porto de negócios, porque eles não tinham óleos, tinham pérolas que eles tinham que fazer skydiving diving. E eu acho que eles têm essa cultura de negócio. E os órgãos, os principais órgãos dos Emirados, que eu, na verdade, conheço um pouquinho, os maiores, os nomes são todos eles do caso dos Estados Unidos, todos eles têm títulos nos Estados Unidos, nas universidades americanas. Alguns na Inglaterra, mas a maioria nas universidades americanas. Eles são bastante pró-mercado. Entendi. Bom, Fernando Zanella, muitíssimo obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado por ter me convidado para fazer essa entrevista. Eu estou há bastantes anos fora do Brasil. Eu achei muito interessante e obrigado por ter lembrado meu nome. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado.
foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.